O segundo século foi uma época de grandes mudanças e agitações para o cristianismo, ainda em seus primórdios. Foi nesse período que surgiu uma figura carismática e controversa chamada Marcião de Sinope, desafiando os fundamentos da fé cristã. Os ensinamentos de Marcião, conhecidos como marcionismo, causaram ondas de choque na igreja primitiva, provocando debates e controvérsias que moldariam o curso da história cristã. Marcião nasceu em Sinope, uma cidade grega no Mar Negro, por volta do ano 85 d.C. Ele era filho de um rico armador e bispo. Eventualmente, ele chegou a Roma, onde rapidamente ganhou seguidores por suas ideias radicais. No cerne da teologia de Marcião estava um dualismo austero e perturbador. Ele acreditava na existência de dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, que ele via como uma divindade irada e vingativa, e o Deus do Novo Testamento, revelado por meio de Jesus Cristo, um Deus de amor, misericórdia e redenção. Segundo Marcião, esses dois deuses eram entidades totalmente separadas e distintas. O Deus do Antigo Testamento era o Criador do mundo material, um reino imperfeito e falho. O Deus do Novo Testamento, por outro lado, era uma divindade espiritual que não teve participação na criação do universo material. Essa visão dualista levou Marcião a tomar uma atitude radical e sem precedentes. Ele rejeitou completamente o Antigo Testamento como um texto sagrado para os cristãos. Marcião argumentava que o Deus do Antigo Testamento, com sua ênfase na lei, no julgamento e na ira, era incompatível com o Deus de amor e perdão revelado em Jesus. Ele via o Antigo Testamento como um registro das obras de um Deus menor, uma divindade que estava presa à justiça e à retribuição. O Deus de Jesus, em contraste, era um Deus de graça e misericórdia, que oferecia salvação gratuitamente a todos que a aceitassem. Para refletir suas crenças, Marcião criou seu próprio cânone de escrituras, que ele acreditava serem os únicos escritos verdadeiros e autoritativos para os cristãos. A Bíblia de Marcião consistia em duas partes, uma versão editada do Evangelho de Lucas, sem qualquer referência à herança judaica de Jesus ou ao Antigo Testamento, e uma coleção de 10 epístolas paulinas, também fortemente editadas para se adequar à sua estrutura teológica. A Bíblia de Marcião excluía todos os outros evangelhos, Atos e as epístolas gerais. Esse ato de criar um novo cânone foi revolucionário. Desafiou a própria noção de autoridade escriturística e forçou a igreja primitiva a confrontar a questão de quais escritos eram verdadeiramente inspirados e autoritativos. A Bíblia editada de Marcião foi cuidadosamente elaborada para apoiar sua teologia dualista e destacar as contradições percebidas entre o Antigo e o Novo Testamento. O surgimento do marcionismo representou uma ameaça significativa para o desenvolvimento da ortodoxia da igreja primitiva. Os líderes da igreja reconheceram o perigo nos ensinamentos de Marcião, que eles viam como uma distorção perigosa da mensagem cristã. Eles responderam de forma rápida e decisiva, condenando o marcionismo como uma heresia e expulsando seus seguidores da comunidade cristã. Um dos oponentes mais vocais de Marcião foi Irineu, um bispo de Lyon. Irineu defendeu apaixonadamente a unidade de Deus, enfatizando que o Deus do Antigo e do Novo Testamento era o mesmo. Ele apontou para inúmeras passagens no Antigo Testamento que falavam do amor, da misericórdia e da compaixão de Deus, qualidades que Marcião atribuía somente ao Deus de Jesus. Tertuliano, outro importante padre da igreja, também escreveu extensivamente contra o marcionismo. Tertuliano argumentou que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus de ira e vingança, como Marcião afirmava, mas um Deus de justiça. Ele via as leis e mandamentos do Antigo Testamento não como restrições arbitrárias, mas como expressões do amor de Deus e seu desejo pelo florescimento humano. Apesar dos esforços da igreja, o marcionismo continuou a atrair seguidores por vários séculos após a morte de Marcião. Seus ensinamentos ressoaram com alguns que lutavam para reconciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus revelado em Jesus. No entanto, o marcionismo acabou não conseguindo ampla aceitação e gradualmente desapareceu. Embora o marcionismo tenha caído no esquecimento,
Seu impacto no desenvolvimento do pensamento cristão foi profundo. O desafio imposto por Marcião forçou a igreja primitiva a definir suas próprias crenças com mais clareza e a estabelecer uma base sólida para a teologia cristã. Foi em resposta a Marcião, por exemplo, que a igreja começou a desenvolver uma compreensão mais sistemática da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. A controvérsia em torno do cânone de Marcião também desempenhou um papel significativo na formação do cânone do Novo Testamento, como o conhecemos hoje. A rejeição da Igreja à Bíblia editada de Marcião e sua afirmação da autoridade do Antigo e do Novo Testamento ajudaram a solidificar o cânone, que eventualmente se tornaria o padrão para as comunidades cristãs em todo o mundo. O legado do marcionismo, portanto, é complexo. Embora seus ensinamentos tenham sido finalmente rejeitados como heréticos, eles desempenharam um papel significativo na formação do curso da história cristã.